Como vai você? Tudo bem? O programa Debate Esportivo desta segunda-feira, 30 de março, começa agora. Último programa do mês, né? Em meio à pausa no Brasileirão para as datas FIFA, Cruzeiro e Atlético tentam acertar as equipes para a sequência do Campeonato Nacional. Situação do Cruzeiro... O Atlético está um pouquinho melhor, mas a situação do Cruzeiro é terrível e precisa voltar a vencer aí, né? Com retorno de jogadores que estavam no departamento médico, com um novo treinador e por aí vai. Os jogos retornam na quarta-feira no Brasileirão. Aí teremos aí a sequência dessa rodada. A seleção brasileira encara amanhã mais um desafio nessa preparação para a Copa do Mundo diante da Croácia. O jogo da semana passada aqui todo mundo acertou. Falou que só eu que errei, viu? Que eu falei que acreditava numa vitória do Brasil, tomamos de 2-1, fora o baile. A gente fala também sobre a movimentação do Mamoré, que realizará evento esta semana para a apresentação oficial do executivo de futebol, Bruno Mineiro, né, do treinador Fábio Brostel e do auxiliar técnico Isaac Lucas. A gente tem inclusive uma exclusiva aí com o Bruno, né? E muito mais para você, viu? Participe pelo 9947-4515, mande mensagem com perguntas para os nossos convidados. Você concorre a 2 passaportes da Fenamilho. Olha aí, ó. Você concorre aqui no nosso programa hoje, 2 passaportes para a Fenamilho, né? E também kit de produtos da Semil, aquela delícia, né? Sorteio no final do programa. Comigo no debate esportivo de hoje, o Anderson Lopes, Robson Faria, Solon Pereira e Luiz César. Deixa eu agradecer aqui a Noivos e Companhia que me veste. A loja fica na Major Gotti 619, segundo piso, no centro de Patos de Minas. Os telefones da Noivos e Companhia, 3823-1888 ou pelo WhatsApp, 99812-1888. E claro, né? O Cicobi Credicopa, que está conosco aqui no debate esportivo. Olá, eu sou Ludmila Bahia, cooperada do Cicobi Credicopa, e hoje eu vim até a agência para mostrar para você o que essa cooperativa significa para mim. O Cicobi é muito mais do que um banco. Para mim é um local de confiança e de parcerias que fazem a diferença no meu dia a dia. Aqui eu encontro as melhores soluções financeiras, sempre com aquele atendimento humanizado, que faz toda a diferença. Eu adoro vir até a agência, tomar um cafezinho com o gerente e conversar sobre as melhores opções. Mas nos dias em que eu não posso vir, tudo fica ainda mais fácil com o aplicativo Cicobi no celular. Resolvo tudo rapidinho, sem complicações. Eu confio no Cicobi Credicopa e tenho certeza que você também pode confiar. Juntos somos mais fortes. Venha fazer parte dessa história com a gente. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Tudo certo, debate esportivo começando então por aqui. Deixa eu agradecer aqui já a presença dos meus convidados, né, pra gente nesta segundona render tudo sobre o esporte, especialmente futebol, essa movimentação toda que a gente tem aí. Solon Pereira, boa noite, meu amigo. Boa noite para você, Odair. Boa noite, Luiz César, Robson, o Anderson, né? Boa noite a todos e a gente tem muito assunto hoje, hein? Seleção brasileira. E o Ancelotti diz que já tem um garantido. Neymar. Não. Por incrível que pareça, dizer que o Danilo é o único convocado antecipadamente. A gente vai colocar um trecho dessa entrevista coletiva dele hoje aqui, inclusive. Pois é, quem diria, hein? Danilo, que é reserva do Flamengo. Você vê a situação boa do Flamengo, hein? Nem jogou o primeiro jogo. E vai jogar o segundo porque já está escalada a seleção brasileira. Muito bem. Luiz César, boa noite para você, Luiz. Boa noite, Odair. Boa noite a você, Robson, Anderson, também o Solon aqui, nossos amigos, o Gustavo que tá ali olhando para esse telefone tocando. É o telefone da recepção que tá aqui comigo. Não tá legal para você lá, depois você resolve com o Ele tá nervoso, não tá? Mas a gente tem muito que falar aqui, né, de futebol e tudo também, né? Falar da nossa seleção brasileira, que tá uma maravilha, empolgação para uma Copa do Mundo, que show, né? Se for igual o jogo contra a França, né, fica em terceiro no grupo. Jesus amado. Eu já fiquei até meio chateado agora, já fiquei meio triste com essa previsão do Luiz. Ô Robson, boa noite para você, muita coisa para falarmos, hein? Boa noite, muita coisa para falar. Solon, Luiz, o Anderson, né? Ô Gustavo, telespectador de casa. Toma aqui, Gustavo. Resolve ali, acho que é cobrança. Tem alguém ligando muito pro telefone da NTV aqui, não é o meu. O meu tá aqui, viu? O Gustavo vai resolver pra nós. Não, é porque o telespectador de todo casa quer participar. É audiência ligada na gente. Sabe o que é isso, né? Deixa eu só jogar para aproveitar o ensejo aqui, né? A gente tem que levantar. Ele falou o quê? Que a gente tem uma exclusiva a respeito do Mamoré hoje. A respeito do Mamoré, então o pessoal já tá doido, querendo saber o que é. Fica ligadinho que é exclusiva mesmo, só a NTV e o Debate Esportivo que conseguiram essa exclusiva.
E também temos muita coisa aí para falar da péssima seleção brasileira, né? Um desempenho abaixo da média. Temos que falar aí dos clubes mineiros que, querendo ou não, ganharam um prazo para recuperar alguns atletas e outros esportes aí que a gente pode vir a comentar aí durante o programa. Muito bem. Olha, ele vem acompanhado hoje, viu? O Enderson Lopes está acompanhado. Tudo bem, Anderson? Boa noite para você. Boa noite, Odair. Hoje eu trouxe minha pequena Laura. Ela tinha Laura aí, mostra ela na conhecer, né? Dá um sorrisão aí, Laura. Tá no ar. Olha lá. Ah, você, Laura. TV lá. Oi, Laura. Achamos a Laura. Ela tinha essa vontade, né, de conhecer o estúdio e hoje eu tive a oportunidade de trazer ela para participar aqui do programa com a gente. No mais, muito obrigado, né, por estar aqui hoje presente novamente e quero engatar um abraço pro Vair, pra Edneia, pro Murilo e pra Magda, que provavelmente estão nos assistindo. Ontem fui convidado para um belíssimo almoço na casa deles lá e foi franguinho daqueles. E falando de futebol, a seleção brasileira desafinou mais uma vez, né? Lamentável, né? Pois é. Vamos falar e discutir sobre isso já. Horrível, hein? Bom mesmo é o Corinthians. Não, e o Enderson, toda segunda-feira, ele fala numa boca livre, né? Toda segunda-feira. E nunca convida, né? Não, ele fala numa boca livre e que nós, como é que ficamos? Quando é que nós vamos à casa dele? Se bobear, ainda chega lá, né, Robson? Você fala assim, não, eu tô aqui representando vai ter oportunidade, pode ter certeza que vai ter oportunidade. E o pior de tudo é que é um abraço em conjunto nosso, mas só ele é que levou. Chega lá e fala, tô representando aqui o debate esportivo aí. Viu, Edneia? Esse almoço rendeu. A raça dele é fila boia. O Mamoré promove na quarta-feira uma coletiva de imprensa para a apresentação oficial do executivo de futebol Bruno Mineiro, do treinador Fábio Brostel e do auxiliar técnico Isaac Lucas. Aliás, o Robson conseguiu para a gente, porque inclusive o Bruno encaminhou material falando desse evento. Vamos colocar aí na tela, por favor, mestre Eli. Olá, torcedor do Mamoré, aqui é Bruno Mineiro, ex-jogador de futebol, e hoje eu sou o diretor executivo do Mamoré. Receber esse convite é uma honra, pois estou muito empolgado para fazer história e também contribuir para o crescimento do Mamoré. No dia 1º, haverá um evento no Hotel HZ, às 9 da manhã. Iremos fazer a apresentação do treinador e também do planejamento de 2026. Conto com a sua presença. Aí o Bruno, falando com a gente. Rob, você conversou um tempão com ele, né? Trocou ideias. Eu tenho conversado, né? Procurado conversar com os novos dirigentes do Mamoré, né? Com a equipe nova do Mamoré que está chegando, porque a gente tem que aproximar, uma vez que depois de passar das expectativas de realmente quem era, para a gente entender qual é o objetivo do Bruno, mais da turma dele que vem em conjunto para essa nova fase do Mamoré. Então, hoje, por volta de... hoje não, né? No domingo eu fiquei por volta de 40 minutos no telefone com o Bruno para entender e compreender, né, como é que seria esse novo momento do Mamoré. E aí solicitei a ele que enviasse, né, um convite aos telespectadores para participar dessa apresentação no dia 1º, que vai ser realizada. E lá eles vão dar uma amplitude de informações de como será esse novo formato que o Mamoré vai praticar de agora para frente. Conversei com alguns parceiros que estão vindo com o Bruno também, e o que eu posso dizer é que me tranquilizou muito. Hoje eu tenho a cabeça tranquila de entender o momento em que o Mamoré está passando, né? Uma fase de transformação em SAF não é algo do dia para a noite, né? O Bruno, nas finais do ano passado, já esteve presente em Patos, já estava acompanhando de perto o que estava acontecendo, uma vez que já era parceiro do Mamoré, né? E depois da compra da SAF, agora ele está iniciando esse trabalho, né? Mesmo que a transição entre Mamoré Clube e SAF não tenha finalizado, ele já vem para assumir o futebol, uma vez que será a responsabilidade dele, da equipe dele, tocar o Mamoré de agora para frente. Então a gente conclama o torcedor, né? Porque a oportunidade de estar próximo ao treinador, ao diretor de futebol e à equipe que vem compor o Mamoré da agora para frente, o primeiro contato é esse. E o Mamoré também precisa mostrar a eles que a torcida é presente, que a torcida vai acompanhar e que vai estar próximo, né? Ou seja, vai cobrar. Claro. E também da nossa parte de imprensa, que eu deixei claro com ele que a casa está sempre aberta, né? Hoje, os veículos de comunicação
que integram o Grupo NTV, nosso FM, Patujá, sempre tem uma boa convivência com o Mamoré. O ano passado transitimos alguns jogos e o que a gente espera é que essas oportunidades permaneçam, tanto com o Mamoré quanto com o RT, mas especialmente no caso do Mamoré, uma vez que agora eu encontrei um ponto de proximidade com a equipe que está vindo, né, com a nova filosofia do Mamoré, e nós vamos tentar trazer isso o máximo para o torcedor. A gente tem uma arte que o Mamoré divulgou aí, mestre Lee, porque é o pontapé inicial para o início dessa pré-temporada, né? Porque precisa já começar a movimentar mesmo, né, Som? Exato, o torcedor fica ávido de notícias. E o Mamoré, inclusive, já deixou claro que tem 17 jogadores já contratados, hein? Olha só, deu um passo muito grande aí, principalmente na montagem do time para a disputa do campeonato do módulo 2. Que não é fácil, né? Não, de forma alguma, né? A gente falava muito que no ano passado era um dos módulos 2 mais difícil. Desse ano, eu acho que supera o do ano passado de tamanha... né, equipes tradicionais que estão aí no módulo 2, por exemplo. O grupo do Mamoré não é fácil, outro grupo também não é fácil. E tem a mudança, né, do regulamento que muitos clubes queriam, que era a questão aí, né, dos jogos de ida e volta depois da primeira fase, que antes era um triangular final. Então, se você perdesse ali o primeiro jogo do triangular, enfim, daquela fase final ali, já te complicava, que você ficava 2 jogos sem jogar. E agora não, agora é mata-mata, enfim, o melhor ali mesmo, que era o que muitos clubes queriam em relação a isso. Então, a gente tá falando aí de hoje, né, dia 30, falta o quê? 60 dias para começar, não é? 60 dias para começar, para muita gente é muito. Falar, mas ainda tem 60 dias. Mas vai colocar isso tudo no papel, vai registrar esses jogadores, vai dar uma pré-temporada para esses jogadores, que você vê que no máximo você falta 15 dias para começar o campeonato. Às vezes ainda tem jogador chegando, igual a Mamoré fala, implementar a base junto também, igual foi nos últimos anos. Então, assim, passa muito rápido e, claro, o Mamoré tem que pensar muito nisso, principalmente querendo subir. E o Mamoré se apresenta no dia 20, né? Sim. Dia 20 já é a apresentação dos jogadores, com o treinador também já foi contratado, né? Quer dizer, tá caminhando e caminhando bem, como disse o Robson. 17 jogadores, pelo que o Marcelo até falou em entrevista para nós aqui, para mim, no dia que eu fiz a matéria com ele, em relação a tudo que ele pensa aí para o Mamoré. 17 jogadores seria praticamente o que ele imagina de fechar um elenco profissional, com o restante completar ali com o da base, que está disputando, né, o sub-20 da segunda divisão, também uns torneios aqui da região, que seria incrementado com mais 5, 6 jogadores para dar ali 23, 24 jogadores, por exemplo, né? Então, seria praticamente já apresentar aí todo o elenco, né, profissional, já ele todo ali contratado, e a expectativa, claro, que fica, né? O Robson conversou aí com o Bruno Mineiro, uma longa conversa no técnico, né? Que a gente não conhece muito, né? Claro, a gente não conhece muito ele, mas a gente imagina, né? Da aposta que é em cima desse treinador e da boa campanha que ele pode fazer. Eu não me lembro se ele estava na comissão técnica do Ipatinga, que jogou contra o próprio Mamoré aqui no último ano. Mas se uma aposta dessa está sendo feita, uma confiança dessa está sendo feita nele, certamente é junto com toda a diretoria, toda a SAF do Mamoré, porque é o que a gente fala, né? Assim como foi o exemplo da URT, em alguns anos bateu na trave e depois subiu. O Mamoré já vem de alguns anos também batendo na trave, chega na última rodada, podia brigar, mas uma derrotinha boba ali num jogo anterior o tira da briga, por exemplo. Então, quem sabe agora o Mamoré consegue esse acesso que já vem batendo aí nessa trave há muitos anos. Lembrando, Luiz, que a pré-temporada, ela de forma antecipada, os clubes que começam essa pré-temporada de forma antecipada já saem na frente, né? O time vai ganhar entrosamento, o treinador vai implementar o estilo de jogo que ele quer, enfim. Então, todos os clubes que têm essa pré-temporada de forma antecipada, de certa forma, chega lá na frente com um pouquinho de vantagem, né? Com pontos a mais. E sobre adversários, a gente sabe que o módulo 2 desse ano também vai ser muito difícil. A gente pode falar aí de grandes clubes, igual o Vila Nova, que está vindo com investimento muito alto.
A gente vê notícias por lá. SAF lá, né? Que vão investir pesado para subir o time. A própria Caldense que vem aí batendo na trave aí. Batendo na trave não, porque não fizeram um bom campeonato do módulo 2, né? Fizeram um campeonato muito abaixo do que poderia. Mas é um time de muita tradição que tá no campeonato da segunda divisão também. E vem outros clubes, como o próprio Ipatinga, Boa Esporte, Guarani de Vitópolis, então, Uberaba. vários times aí cascudos que vão vir também para tentar o acesso. Então não vai ser fácil. Vani, os campeonatos que ele já treinou é o Brasileiro Sub-17, a Copinha, Copa do Brasil Sub-17, Candango, Capixaba Sub-20, Mineiro Júnior e a Copa do Espírito Santo. Ele tem uma forma de 90 jogos com 35 vitórias, 19 empates e 36 derrotas. Parte deles como auxiliar? Aqui já conta como técnico. Então a gente vê que o time dele, quando você tem um time que perde mais ou menos o que ganha, é um time que objetivamente luta para vencer, né? É um time que para frente, não é um time que busca o empate ou que fica amarrado em resultado. Vamos ver o que vem. Nós tivemos a oportunidade de falar com ele e realmente eu fiz essa pergunta para ele: como ele gosta de jogar? Se é um treinador que preserva sua defesa para não levar gol, ou se é um treinador que vai para cima. Ele diz que é um treinador que joga para ganhar. Muito bom, o torcedor já fica naquela expectativa. Olha, a Vani, participando aqui conosco, está dizendo que toda segunda-feira está de folga e não perde o programa. O dia que ela está de plantão, não consegue, mas hoje está firme com a gente. Falou que está de olho em você lá, viu, Anderson? Abraço para ela. Muito bem. É a mãe do Anderson, viu, gente? É a mãe do Anderson, a dona Vani. Um abraço para dona Vani. Tá certo? Que fala assim, tá de olho em você, o pessoal de casa pode, né? Vamos deixar claro. Explicar, né? E mãe tem que ficar de olho mesmo, porque esse menino aqui tem cara de que é custoso, né? Ixi, isso dá aqui? trabalho, né? A cara da Laura lá pra ele. Pode falar que é custoso. A Shirley disse que tá ligadinha para saber as notícias do Sapão e a gente vai trazendo, né, Robson? Aos poucos aí. Sim, à medida que for saindo, a gente vai trazendo. Não, e só pra gente corroborar, né? A gente já falou sobre isso, vai falar mais vezes sobre isso também, que aí vai também, né, Solo, e o Anderson e o Robson apresentando, né, as equipes e tudo pra gente entender. O Patrocinense já anunciou o treinador também, anunciou o Dedê, que já é bastante conhecido lá. Gente, mas olha o grupo do Mamoré. Caldense, Boa Esporte, Patrocinense, Guarani e Uberaba. Me fala um time aqui que não tem tradição no futebol mineiro. Esse bem, né? Me fala um time aqui que você fala assim, não, esse aqui o Mamoré ganha fácil. Não tem. Aí você vai Clássico Regional 2, né? Uberaba e a Patrocinense. E Uberaba, a gente tem que lembrar que todo jogo Mamoré Uberaba, ele é polêmico. Histórico. Desde lá da última vez em que o Mamoré, com o gol do... eu esqueci o nome, me fugiu o nome do atacante aqui, já eu lembro. E comemorou lá e deu aquele problema que houve as agressões, né? Invasão, né? Teve invasão de campo lá em Uberaba, agressão. Foi o Dija, não? Não. Quem fez o gol é tradicional aqui, vou lembrar o nome dele. A torcida do Mamoré confusão, né? Acho que é Jonathan alguma coisa, Jonathan né? Reis. Isso. Aí, ó, o torcedor da URT não esquece do Jonathan Reis, porque ele sempre fazia gol, né? É igual o Ditinho no Mamoré. O torcedor do Mamoré não esquece o Ditinho e o torcedor da URT não esquece o Jonathan. A Selma tá dizendo que na família dela metade é Mamoré e a outra é URT. Nossos times patenses sempre brilham na nossa cidade. É isso, Selma. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que realmente... lado, né? Vocês falarem de Uberaba, o Uberlândia vai mudar de nome, hein? Não acho. Aí eu já não concordo, né? Pois é, anunciaram hoje que até na próxima quinta-feira vai mudar, vai mudar o nome, vai mudar, porque lá é SAF, né, agora, e eles querem mudar para poder fazer um projeto de marketing diferente. Vocês discordam disso? Eu não concordo com... Eu acho que, assim, virar SAF, tudo bem. Hoje em dia tá virando padrão, né, normal. Salvando, né? Salvando diversos times aí que eram para estar fechando. Safando. Tipo isso. Mas mudar o nome de uma equipe eu não concordo, porque... Eu acho assim, a SAF comprou o Uberlândia, ela comprou o Uberlândia com a história do Uberlândia. Vai dar muita Comprou o Uberlândia com a história dele ali, que passando por dificuldade precisou, né, virar SAF e tudo mais. Mas tem toda uma história por trás disso. O Cruzeiro, quando virou SAF, antes de virar SAF, quando estava o conselho gestor, teve essa ideia também de que se caísse para a última divisão, começasse do zero. Enfim, poderia se imaginar uma questão como essa, mas, gente... eu não concordo. Você pegar um time tradicional igual é o Uberlândia aqui na região, mudar o nome do Uberlândia, mesma coisa. Na verdade, ele não vai mudar o nome. Ele vai incorporar o name rights ao nome Uberlândia.
Que é a partir do momento em que o Uberlândia... Eu fui pesquisar isso mais a fundo hoje, porque quando nós reativamos o Araguari em 2018, havia a possibilidade de a gente mudar de nome. E a federação tinha nos alertado que quando você muda o nome do clube, o nome principal do clube, ele tem que voltar para a terceira divisão. Por isso o Cruzeiro, naquela época, pensou, já caí mesmo, estou na terceira divisão, não tem problema. Dificuldade antes de virar SAF. Mudar como é o Bragantino, né? Red Bull Bragantino, né? E aí, a informação que a gente tem é que provavelmente a XP Investimentos está envolvida nessa transação, que é um negócio, vai ser muito dinheiro para que possa incorporar esse name rights. Dinheiro XP. Que a gente não sabe se é XP Investimentos Uberlândia ou se é alguma empresa do grupo da XP que vai vir encabeçando. E só para exemplificar sobre a XP, é ela que angaria a empresa do Ronaldo, Fenômeno, a se tornar a SAF do Cruzeiro. A XP na época tinha dois, que era o Ronaldo e a 77, que foi ser na época do Vasco, se eu não me engano, e depois, antes de totalmente fechar com o Vasco, faliu e acabou não conseguindo virar mais e o Cruzeiro fechou com o Ronaldo. Mas foi a XP que trabalha nesse meio aí da SAF, do mercado assim de SAF, a XP que conseguiu fazer com que o Ronaldo comprasse o Cruzeiro, inclusive obrigado XP. O torcedor não gosta, mas é necessário, né? É necessário, e quando você tem alguém com muito dinheiro à frente, mas mudar o nome do Uberlândia não vai mudar. Né? A incorporar. Complemento, né, do nome. Eu fiz uma análise, não há custo de investimento para a federação quando se aplica o name rights, mas esse name rights tem que ser aprovado por uma comissão da Federação Mineira, homologado. Após de homologado na Federação Mineira, deve-se entrar na Confederação Brasileira de Futebol. Precisa-se de uma aprovação da confederação para aí sim estampar o nome. Tem um trâmite aí a ser seguido, né? Tem um trâmite a ser seguido, até para evitar, né? A gente estava na discussão lá, falando qual seria o patrocinador, que aconteça o que algumas pessoas estavam brincando, né? Tem um site de diversão, né? Que está patrocinando o esporte aí, e eles estavam preocupados se o nome do Uberlândia a incorporaria. Então, também serve esse filtro da Federação Mineira e da Confederação Brasileira para que ele não permita que, vamos dizer assim, que perca as estribeiras nessa combina aí. Tem que tomar cuidado aí. Deixa eu fazer um intervalo. Você pode participar conosco, 9947-4515, mande mensagem pra gente, interagindo aqui com o programa. Lembrando que a gente vai sortear, daqui a pouco a gente sorteia kit da CEMIL e 2 passaportes para a Fenamilho, que está sensacional, hein? Fenamilho 2026. Fica aí que eu volto já. De volta com o nosso debate esportivo, vamos falar de coisa boa. A Recafor Pneus é sinônimo de desempenho, economia e segurança. Na Recafor, o seu custo por quilômetro é reduzido e isso aumenta o rendimento da sua frota. Lá o seu pneu é reconstruído com o sistema Ring-Tread, tecnologia exclusiva Marangoni, que é a mais avançada do mercado, né? Sem emendas à banda de rodagem, tudo isso com o melhor custo-benefício para a sua empresa. O processo é informatizado, possibilitando inclusive o rastreamento do seu pneu. A Recafor Pneus conta com uma equipe altamente qualificada. E você já sabe, né? A Recafor Pneus é desempenho, economia e segurança para a sua frota, com a melhor reconstrução para o seu pneu. Um abraço grande lá para os meus amigos Lauro e Lauri, lá da Recafor Pneus, né? Parceiros do nosso debate esportivo, o Lauri, o Lauro e toda a equipe lá da Recafor, ligados aqui no nosso debate esportivo nesta segundona. Deixa eu falar aqui da coletiva de imprensa nesta segunda-feira. O Solo citou aqui no início. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, falou sobre diversas coisas, né? Evidentemente, sobre o próximo jogo. Foi questionado sobre a possibilidade de 2 jogadores do Cruzeiro estarem presentes na competição, Caio Jorge e Matheus Pereira. E olha só o que ele respondeu. Põe aí. Não estão fora da lista. A verdade é que Caio Jorge e Matheus Pereira fizeram uma muito boa temporada ano passado. Caio Jorge esteve com nós, não Matheus Pereira. Na Matheus Pereira hemos visto todo o jogo de todos os jogadores. E nesse princípio de temporada estamos fazendo com ele a mesma evolução que com outros. Ô Luiz César, ele não descarta, né? Não descarta, ele fala dessa questão aí
Até porque ele vai sendo bem político, né? Já pegou aquela manha de ser bem político, falou, não descarta ninguém, eles fizeram uma boa temporada o ano passado, que não sei o quê, tarará. Mas é claro que hoje não seriam chamados, né? Porque muita gente questiona, né? Igual, principalmente depois do último jogo contra a França, que faltou ali meio de campo, um camisa 10, alguma coisa, alguém que conseguisse tentar armar o time de alguma forma. E aí muita gente questiona a temporada passada e o início de temporada do Matheus Pereira, que mesmo o Cruzeiro em mau momento, né, vamos dizer assim, mas claro que o Matheus Pereira é um dos destaques do time, né? Quem tenta, quem tá tentando alguma coisa em relação a isso. E aí o Ancelotti é questionado sobre isso, porque não levaram o Matheus Pereira. E aí muita gente, até da imprensa do Eixo, por exemplo, questionou sobre isso também. E claro, o Caio Jorge, mas o Caio Jorge a gente entende que é a questão física dele, né, que ele retornou há poucos dias aí a treinar com o Cruzeiro e volta a ficar à disposição para o jogo contra o Vitória. Mas são jogadores importantes. Eu acho que são jogadores que não vão estar na Copa do Mundo. Eu acho mais fácil o Caio Jorge estar do que o Matheus Pereira. Mas o Matheus Pereira pode ser que esteja naquela famosa lista de suplentes, né? Que se aquela lista de estou, mas não vou. Exatamente. Aquela lista, olha, seu nome apareceu. Destaques do Lanterna. Aconteceu alguma coisa, vai, né? Destaques do Lanterna. Pode acontecer isso, mas seria os dois. Caio Jorge até que vai, mas Matheus Pereira... o Kleber... Matheus Pereira merece, foi o melhor 10. O Kleber está dizendo o seguinte, a seleção brasileira vai ter que melhorar muito para a Copa do Mundo. O Kleber Caixeta está participando. Fato é que seja Matheus Pereira ou seja quem for, precisamos de um meio de campo melhor, né, Solon? Precisamos de um meio de campo melhor. Agora, vou dar um exemplo aqui do Caio Jorge. Quais os jogadores hoje que tem para o ataque do Brasil? Todos são melhores hoje, estão em melhores momentos do que o Caio Jorge. E futebol é momento, né? Futebol é momento, então ele não vai. Matheus Pereira, também gosto do Matheus Pereira. Eu sempre disse, não é aquele craque, né? Mas é um bom jogador, mas também não vai. Eu acho que os 3 jogadores do Cruzeiro, nenhum irá para a Copa do Mundo. A Marli está dizendo o seguinte, infelizmente não tenho vontade de ver os jogos da seleção brasileira. Para mim, sem chance de chegar na final da Copa. Vocês concordam com a Marli aí? Tá difícil hoje? Copa do Mundo é momento, né? Se o clube encaixar durante a competição, ele passa a ter alguma possibilidade. Mas eu não vejo uma perspectiva de caminhada longa da seleção brasileira no campeonato. Só que nós não temos que esquecer, né, que é uma camisa pesada. Então... os jogadores têm, apesar de não termos um elenco, né, nós temos jogadores e vai cair no colo lá do montar um time com o elenco que nós temos. A gente vê que ainda é longe do que a gente imagina que uma seleção brasileira vai jogar, mas em vista que o jogo contra a França desanima, né? Você imaginar que nós podemos pegar Alemanha pela frente, né? Equipes que são completamente equilibradas, né? Jogam a um grande período junto. Já a seleção brasileira não, ela fica meio parecendo um junta-junta, né? Você vê, o cara tá lá com a seleção convocada. Robson, é um amontoado de jogadores. Não, né? E olha pra você ver, tá lá, reunido, agrupado, treinando, e eles estão me falando que tem que levar o cara que é o camisa 10 do Lanterna, gente. Olha que ponto nós chegamos. Não estou criticando, não estou falando que é Cruzeiro e Matheus Pereira. Não é por essa temporada, é pela temporada passada. Ah, mas aí quem vive de passado é museu e biblioteca, amigo. Não, mas futebol é momento. Mas se é um camisa 10... Seleção não é só. É museu e biblioteca. Eu concordo com você, mas não é isso. Leva pro Louvre. É porque você falou de ano passado e tarará, e de Lanterna, mas é porque analisa a temporada passada. É isso que quem está pedindo o Matheus está analisando. Mas como é que você vai... Nós estamos à véspera de uma convocação para a Copa do Mundo. Se o Matheus Pereira estivesse desempenhando um futebol que você fala assim, cara, ele está carregando só... Mas não está, o time está na lanterna, cara. Nós não temos que... É muita perda de tempo você pegar um treinador que poderia estar discutindo ali questões do Vinícius Júnior, ou o Neymar mesmo. Por quê? Porque o Neymar é craque, cara. Mas você vai dizer pra mim que o Neymar hoje seria o seu jogador pra seleção? Eu prefiro o Neymar do que eu prefiro milhão de vezes Neymar do que ele. Não, eu também não. Esse ano e no ano passado para merecer seleção?
A situação do Santos no campeonato. Não. O que ele fez? Nós vamos falar assim, não é o que ele fez, é quem ele é. Mas passado. Não, mas você falou que aí passado conta. Mas ele não deixou de ser o Neymar. Mas você falou que passado não Ele conta. deixou de ser o Neymar? Não, deixou. Por isso que ele Deixou ou não deixou de ser o mais, Neymar? Não, ele é o Neymar. Mas ele é o Toma mesmo jogador? distraído. Mas ele resolve? Mas é o mesmo Não, jogador? gente, não é o Neymar mais. Não é. Não, você entendeu o que eu Mas falei. Você entendeu o que eu te entendi. falei. Porque eu falo assim, Não, se sem nós- gracinha. Não, sem gracinha. Você entendeu o que eu falei. Eu Entendi, falei que concordo Neymar nesse eu sei que pensamento. ele é, porque aqui ninguém é burro. Eu tô falando que o passado dele, você falou que o passado não conta, como é que tá contando Não, agora? mas o que eu digo é o seguinte, é o que ele pode fazer. O Matheus Pereira, a gente sabe que aquela aguinha de batata ali, E a situação do Santos, ele tá resolvendo? não tá, mas é um cara que Por se que você não tá? tiver faltando... Não, é um cara... Se ele não é o Neymar? Por que você acha que numa Copa do Mundo, faltando a seleção brasileira faltando 15 minutos para acabar um jogo, você ter o Neymar que pode fazer algo de diferente... O no que time- o Neymar vai fazer diferente lá que ele não faz do Santos? Ele ó? pode cobrar uma falta, ele pode joga- cobrar O que o Neymar pênalti, resolveria no jogo contra a França? Não sei. Nada. Não sei. O Brasil Nada lá. foi engolido Então pela por que França. vocês estão Eu defendendo acho- que o Matheus não, Pereira eu- deveria? não, Tem eu não, diferença peraí. técnica Espera um pouco. nesse momento. Espera um pouco. Mas Há uma o Neymar diferença. com a perna joga mais do que o Espera Matheus um pouco. Pereira com as Vamos duas. comparar aqui, ó. Vamos Deixa puxar pro seu time. eu só exemplificar. Eu não estou defendendo o Matheus na seleção, que eu acho até que ele não joga tudo isso que eu todo achei mundo que fala. estava defendendo, por isso que eu estou questionando. Não, eu tô com o Solon aqui, porque justamente eu acho que ele é um jogador médio. Eu acho que ele é um jogador médio. É bom jogador, mas ele não é um craque. Não é craque. Mas o Neymar também não, pelo amor de Deus. Não, o Não Neymar joga- é craque. Não, já Mas foi craque. aonde? Tá naquela Mas prateleira craque. do passado aqui. Não, ele é craque. Como? O Neymar é Ele foi craque no craque. Paris Você veja os jogos que o Santos, que o Neymar joga e veja os jogos Para que o jogar, Santos... pra jogar contra a seleção igual a França? Não dá Ele conta. não precisa jogar 90 minutos não, cara. Meu Deus, vai levar um jogador para jogar 10 Faltando minutos? 15 minutos, o Brasil tomou 3x0, quase tomou 3x0 com um a mais da França. Pois é, O Neymar sim. iria entrar pra quê? Wenderson, Com mais dá a sua espaço pra opinião. jogar. Vai lá, Wenderson. Neymar é craque. Pronto. Ainda é Sim. craque? É craque e o Neymar, bola parada. Me fala um jogador da seleção brasileira que cobra uma falta Não, gente, mas com aí- perfeição Ah, e não, mas você. aí- Vamos ter que aí- convocar o Hugo Mas Souza pra vocês- pênalti. mas vocês Aí tem levam- que Não, leva o colocar Hulk, o Neymar que pra a cobrar o Hulk discussão- pra cobrar falta de longe. Eu sou para cobrar falta, eu prefiro levar o Hulk. Vamos levar o Marcos Rocha pra Eles cobrar lateral, levantaram velho. a situação de jogadores que podem definir o jogo. Quem pode definir, na minha visão, o Neymar. Bola parada, escanteio. Quando é que o Neymar definiu? passe. Quando é que o Neymar definiu um jogo importante, ué? Daí, o Neymar jogando 50% do que ele sabe jogar, Ele tá ele jogando põe 10. qualquer um no bolso. Mas ele não está jogando Mas até 10. a Copa chegar, ele vai estar no 50. Não vai estar. Ele tá jogando pôquer. Gente, mas Eu o acho que o Neymar, sim, o Neymar é o cara. Kings League. Kings League. Ele tá Neymar jogando é o Kings cara. League. Eu acho E ele que. não preocupa com o brasileiro. Eu acho que Pereira não tem que ir. Eu acho que Caio Jorge não tem que ir. E acho que Neymar não tem que ir. Acho que Hulk não Eu tem acho que tem ir. jogadores melhores. A gente tem outros jogadores melhores. Os caras que Aí, treinam. tem uma questão que Hoje, na deve minha ser opinião, o colocada. Pedro é mais jogador para a seleção do que o Caio Jorge. Tem uma questão que tem que ser colocada, e aí eu acho que o Ancelotti está correto, é o momento. Se o cara tiver no momento bom, Neymar é craque, não tem como você falar que não é. Mas não é o momento dele. Mas hoje não é o momento dele. Isso é claro e é real para todo mundo. E o Robson, inclusive, que está defendendo a convocação dele, sabe disso. Sim, e falei isso várias vezes E aqui. se ele estiver no momento bom, ele tem lugar na seleção e será, inclusive, titular. Ele vai pra Copa. Gente, não tem porquê o Neymar ir pra Copa. Agora, deixa eu pegar um exemplo crasso de jogador craque pro Neymar, igual vocês estão falando, por exemplo. Em 2014, na Copa do Mundo no Brasil, qual foi o nome falado que deveria ter sido convocado? E que estava quase na mesma situação que o Neymar. Você lembra quem foi falado? Jogou no seu time, decidiu uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana. O Hulk? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Mas aí... Aí é o só que aí, seguinte, peraí, vamos. aí mas eu quem sou- não mas quer ele. deixa eu, não, Eu sou mas peraí, defensor dele mas ter- peraí. eu queria que ele fosse. foi no meu rival, por exemplo, mas ele fez o que fez numa Libertadores, ele fez o que fez numa Recopa. O Atlético só não foi campeão brasileiro em 2012 porque o Fluminense foi favorecido pela arbitragem. Garfado, né? Garfado, porque senão o Ronaldinho tinha entregado ao Atlético um brasileiro, uma Libertadores, por pouco Mundial, se não fosse aquela briga lá do Cuca ter saído, uma Recopa Sul-Americana no outro ano, e aí quando ele não foi pra Copa, que merecia, pelo que ele fez no Atlético, o Ronaldinho falou assim, agora eu não jogo mais.
agora eu não jogo, vou lá pro Querétaro do México. Você não acha que falta também? Mas aquilo ali Não, mas, gente. mas Olha eu vou o que o falar. Ronaldinho fez no Atlético, Mas por que deixa eu o te Neymar falar. fez no Eu Santos acho até que agora? a participação do Ronaldinho na seleção naquela época tem mais ligação com ele não querer do que com o momento dele. Tá, sim, Porque ele pode tinha ser. uma história vencedora. Talvez o cara olhe e fale assim, pô, nessa seleção eu vou encaixar onde? Eu vou ter que jogar na 5 posição da frente, porque a seleção era fraca. Gente, a seleção passada era fraca. Sim, mas eu tô falando Como assim. é essa? Qual que é a temporada do Ronaldinho naquele ano? Compara a temporada do Ronaldinho naquele ano e compara o Neymar desde quando o Neymar voltou ao Brasil. E Quantas vezes o Neymar ficou machucado? Ronaldinho foi um dos maiores craques que esse país já viu. Gente, o Bernard foi De longe, o de longe, Bernard não é? Eu sou tão feliz De de ter longe. visto ele Sim, jogando fabuloso. com a bola branca. Até eu. Espetacular, Nossa, espetacular. Bola no chão, Neymar- pensar. Gente, o Bernard foi para uma Copa do Mundo, ele tem que agradecer o Ronaldinho Gaúcho. Foi mesmo. Ele tem que agradecer o Ronaldinho Gaúcho. O Jô, a quantidade de gols que o Jô fez, né? Porque o Ronaldinho. O que o Bernard falou quando naquele jogo contra o Newell's Old Boys, que o Atlético tava perdendo de 2-0 no Independência, inicia perdendo, né, de 2-0, precisava reverter. O que o Bernard fala nos bastidores depois que foi campeão? Que naquele jogo ele conta, ele fala: olha, o Ronaldinho chegou em mim, me chamou no canto e falou: meu filho, você corre, não corre? Corro. Tá. Você corre que a bola vai chegar no você. Ah, mas mas não é pra você olhar, não. Exatamente. Corre. Só que corre. a bola vai chegar. E o primeiro gol do Atlético foi o quê? Mas o ele- Ronaldinho pega a bola mas no ele- meio, corre, o Bernard faz o gol. Ele já fazia isso lá no Barcelona, Sim, mas já eu tô fazia falando isso a vida exatamente, inteira. mas fala assim, Foi um olha dos- aquela temporada do Foi um dos Ronaldinho. maiores craques que a gente Sim. viu nesta época. Olha a temporada do Uma Ronaldinho. pena que não era um e olha o atleta, né? Neymar. Porque se fosse um atleta, teria jogado. Mas aí talvez esteja o maior problema do Neymar. Hoje o Neymar é o maior problema para o grupo do que para o futebol. Um cara que não tem o compromisso de, opa, peraí, eu não joguei no Santos, eu não fui convocado para a seleção. Eu vou reclamar? Eu reclamo lá da minha casa, como se eu estivesse treinando. Mas ele foi para uma outra competição onde ele é proprietário de um time Vou na Kings E League vou no lá outro reclamar. dia, um dia após convocação. e vou lá reclamar. falar. Mas uma andorinha sozinha também não faz verão. O elenco do Santos também não ajuda o Neymar também. Isso aí também tem que levar em consideração também. Mas o Né? Neymar, você Qual acha? jogador do Santos que vai ajudar o Neymar? Gente, o Neymar joga lá. de falso Tá de 9. sacanagem Cara, comigo mas se ele é também, craque, né? não tem- Aí, assim, o erro foi dele de escolher vir pro Santos. Exatamente, Né? mas- Se ele deixa o Neymar ir pra um Flamengo, pra um Palmeiras, que tem grandes jogadores, Corinthians não. estaria E que voando. Corinthians não? Mesmo jogando 10%, igual muitos falam. Corinthians não? Não, o Corinthians temos que ser realistas. Tá abaixo desses dois clubes. O Neymar Mas sempre um bom a gente reserva já do tá Matheus tendo. Pereira. Preciso fazer intervalo. Você viu que o pau Isso aqui quebrou vai aqui, né? Nós continuar falamos aqui no que não sei intervalo. o quê. Então, não, pera aí, vamos falar. Faça o intervalo, volta já. A gente vai brigar aqui no intervalo. Nossa. Vamos discutir. Eu volto já. Vamos lá fora. De volta com o nosso debate, você vai participando, mandando mensagens, a gente faz já sorteio de kit C1000 e também de 2 passaportes para a Fenamiro. A gente discutiu aqui sobre Neymar e outros 10, mas se o Neymar não vai, o nosso 10 característico tem que ser quem? Quem que vai colocar aquela bola no chão, vai controlar aquele jogo e vai armar? Olha, hoje tá difícil, né? Essa é a resposta minha, pelo menos. Se você né? pegar aquela escalação do Brasil contra a França, eu acho que eu tentaria fazer ali para não é 10, mas seria mais próximo, principalmente pelo Só que para faz. completar, deixa eu completar aqui, Luiz. Eu teria, né, neste estilo de jogo, que o Celeste está e ele vai ser convocado, seria o Rodrigo. Sim, não, o Rodrigo não vai, porque ele perdeu a Copa por causa da lesão. Machucou, né? Que ficou lesionado. Que Ele teve uma machucou. lesão grave, então ele não vai estar recuperado a tempo. Então seria ele. Mas pela Cara, eu dava ela pro Vinícius Júnior e falo, ó, é sua hora, veste a 10 aí. Você acha que não descaracteriza, não? Não, gente. Mas Tem qualidade, né? Tem qualidade. Mas sabe quem que eu acho que próximo pelo que fazem nos clubes? Sabe quem que eu acho que poderia tentar? Não tô falando que vai ser um 10, gente, pelo amor de Deus, mas que pode Vai falar tentar... que é o Bruno Rodrigues, não. Pelo Não, amor ele de não. Deus. Bruno Rodrigues não. Mas quem que esse é quem que pode tentar pelo próximo do que faz no Barcelona é o Rafinha. Porque o Rafinha no Barcelona, quem é que joga ali pelas pontas? O Pedri vem pelo meio, o Rafinha faz mais aquele meio de campo ali de entregar uma bola pro Lewandowski, pro Yamal.
né, pro Ferran Torres, que fica ali mais na esquerda. Então, no Brasil, eu arriscaria fazer isso com o Rafinha. Eu falava com o Rafinha, Rafinha, olha, vamos fazer aqui, tipo o que você faz no Barcelona, vamos te deixar aqui à frente dos volantes, que é o Casemiro, que tá ali na volância hoje, e o Bruno Guimarães, que seria. Você põe o Rafinha, aí você deixa o Vinícius Júnior do lado direito, igual ele faz no Real Madrid, que é pegar a bola e ir pra cima, sem medo de ser feliz. Funcionaria como 10. Põe o Vinícius Júnior de um lado, faz ali um outro atacante do lado esquerdo e às vezes um centroavante igual foi o Matheus Cunha, não se é não me do engano. craque? Do craque. O craque do time hoje é o Vini Júnior. Então, mas pega a temporada do Rafinha em números também, é quase igual ou melhor Mas também. O 10 é o craque, é o cara que nós vamos olhar no final da Copa e vamos falar assim, é o craque. Mas você não levaria uma parte, não? Armador à parte? Não, é porque eu acho que essa questão de só por ser armador usar a 10, eu acho que o 10 é aquele cara que nós vamos falar assim, quem é o craque da Copa do Brasil? Hoje não tem jeito de sair do Vini Júnior. Até porque se ele não jogar, nós estamos ferrados, nós vamos passar da primeira fase. Rafinha, grande cara, grande profissional, eu sou um fã incondicional veloz, dele, habilidoso. acho um jogador extremamente inteligente, mas aí eu acho que o peso da responsabilidade da 10 ela é mais merecida ao Vini Júnior. Então eu acho que nessa colocação, porque aí eu acho que às vezes você pode botar lá no camisa 8, o meia, mas aí você dá a faixa de capitão pro cara. Beleza, mas o 10 eu acho que ele é o craque. Né? No caso das seleções brasileiras, né? Na Europa eles não respeitam isso. Se o Rodrigo não vai, eu concordo com o que vocês estão colocando. Tem que ser o Vini Júnior. Não tem outra opção, independente de quem vai jogar. Você vê, por exemplo, Luiz Henrique entrou bem demais na seleção, né? Eu nunca vi um cara entrar tão bem como... Deu certo no esquema, né? Pode inclusive ser titular, inclusive, né? Que ele deveria ser titular contra Croácia, no caso. Contra a Croácia amanhã. O menino ele entrou muito bem. O menino Endrick não está sendo deixado de lado, não, nessa... Porque nessa preparação... E a temporada dele recente no Lyon tem sido muito boa também. Pois é. Eu acho que ele poderia ter sido testado, mas aí o Ancelotti preferiu testar naquele jogo contra a França o Igor Thiago, por exemplo, né? Que é o jogador de Premier League, né, que já tem uma experiência maior no campeonato maior, vamos dizer assim, do que o próprio campeonato francês. E a gente tem que lembrar que o Ancelotti, ele está tentando montar uma equipe para jogar a Copa do Mundo. E até agora, contra a Croácia amanhã, inclusive no amistoso aqui no Brasil, a gente vai ver o que ele tem na mão para ele, né, levar para ser realmente o Brasil. Testar, né? E até eu até brinquei aqui no intervalo que eu ia defender o Ancelotti e vou aqui defender ele, gente. Vamos pensar que por mais que o Ancelotti é um dos maiores técnicos do mundo, se você pegar o currículo do Ancelotti aqui, começar a descrever os títulos que ele tem aqui, só títulos importantes, enfim. Então, assim, um dos maiores técnicos do mundo. A gente está falando, e isso foi um número que ficou na minha cabeça naquele jogo Brasil e França, que foi absurdo. O Deschamps, pela França, ele tem 176 jogos pela França. Ou seja, ele conhece a França em diversos momentos, vários jogadores que veio surgindo. O Ancelotti fez o seu 9º jogo, o jogo de número 9 contra a França. E com um monte de cabeça de baga. Com um monte. Então, assim, vamos pensar o seguinte, a gente tá falando Tem que levar isso em conta, a gente tá falando de um baita treinador que é o Ancelotti, um baita treinador, mas vamos ser sinceros. E vai ser ele não é pra essa viu? Copa. Mas se ele cair nas quartas, 2030. Se cair nas quartas vai ser o Ayrton Senna andando de salto. Ele não é pra essa. A gente fala muito aqui do Campeonato Brasileiro, treinador novo que chega e por aí vai. A mesma coisa vale pro Ancelotti. O Dan, o Robson, está dizendo que o nome dele é Daniel, aliás. Está Dan aqui, mas está Daniel embaixo. Eles concordam com você que tem que levar o Neymar sim, a seleção está sem criação e quer que coloque o nome dele no sorteio. Tá certo. Obrigado aí pela participação. Isso a gente tem que chegar numa conclusão de que há um hiato, né, na formação de atletas da seleção brasileira, porque nós temos grandes atletas disputando por suas equipes, mas não temos o mesmo por sua seleção. Então, Rafinha, grande cara, mas na seleção ainda precisa apresentar. Vini Júnior, deitando lá no Real Madrid. Ele também precisa, na seleção, marcar sua presença.
Então a gente espera que com um cara gabaritado igual o Ancelotti, que esses atletas possam, durante a Copa do Mundo, porque eles vão ter aí uns 10 dias de preparação antes da Copa. Amistosos. E aí, mais focado às vezes em formar o conjunto. Hoje eu entendo, mas ele está fazendo um junta-junta. Quando você não repete a escalação de um time para o outro, cai naquilo que a gente estava reclamando aqui do Tite com o Cruzeiro, do Cuca com o Atlético, né? Você pode ver que o Barro agora já dá uma sequência para os atletas que ele imagina que serão os titulares. Lá na seleção nós não temos esse tempo, porque nós pegamos já uma eliminatórias onde o Brasil não era favorito a ser o primeiro colocado, teve bastante dificuldade contra adversários mais fracos e talvez há muitos e muitos anos o Brasil não passava tanto aperto como passou agora. Então a gente também tem que ter um pouco, e aí eu entendo sua defesa na questão do Ancelotti, mas também ele está na hora de parar de experimentar. Eu acho que nesse próximo jogo aqui é ok ele mexer na escalação, mas no jogo do dia 6/6 aqui no Brasil, o time é esse. Ele tem que pôr o time para jogar. É o que eu disse, tem que botar o time que vai ser o time que vai disputar a Copa do Mundo. Vai disputar a Copa do Mundo. Aí se o Neymar vai estar no banco, é outra conversa. Porque eu acho que mesmo assim eu levaria, Robson, você fala assim, Robson, por que eu não vou levar o Neymar? Gente, não tem ninguém, em tese, melhor do que o Neymar para estar lá. A Ana tá falando o seguinte, daí eu sou fã do Neymar, defenda ele aí na seleção, por favor. Ana, eu gosto demais do Neymar, eu acho o Neymar um jogador fabuloso, como o Robson está dizendo. Eu só acho que o momento dele é horrível para ir para uma seleção. Mas claro, o Anderson falou 50%. Se ele chegar nos 50% e realmente jogar isso tudo, eu acho que tem que ir mesmo. Acho que tem que ir mesmo. Agora, e um jogador para lá também, meia boca, aí não, mesmo eu gostando do Neymar, né, de todo modo, não concordaria. Eu acredito muito, a seleção brasileira, com os nomes que tem na seleção, o Neymar vai cair como luva lá e vai dar certo. Mas não desagrega grupo. O problema é o Santos, gente. Não, eu acho que talvez o Santos não desagrega grupo. Não, eu acho que é por isso que não chamou ele ainda. Porque como ele não consegue desempenhar 50% da capacidade, é o físico, né? O cara vai para a resenha. Né? Não que a resenha seja prejudicial. Muitas vezes, você vai lembrar, na Copa de 94, a resenha ganhou a Copa. Na Copa de 2002, também a resenha ganhou a Copa. 94 também, né? A 94 o time era Romário, pô. Quer resenha mais? Bebeto. Só resenha. Na outra, Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, resenha. Agora no vestiário. Denilson, resenha. Né? Cafu. Mas aí, quando você olha essa seleção, o cara não pode ir só pela resenha. É o que nós estamos falando aqui. Ele tem que mostrar um pouco de futebol. Se você falou, por exemplo, o Ancelotti quer muito levar ele. Gente, o Ancelotti quer muito levar ele. Um exemplo que eu lembrei que agora, crasso. Aonde que o Ancelotti ia para assistir o jogo? Santos e Mirassol. Ele ia por causa de quem? E joguinho ruim, hein? Não, mas ele ia por causa de quem? Ele ia por causa do Neymar. Do Neymar. E o Neymar foi para esse jogo? O Neymar não foi. Mas ele falou que tinha... Ele ficou uma data, um tempo parado, acho que uma semana, e depois falou assim que por controle de carga ele não iria jogar. Você ficou uma semana. Porque, se eu não me engano, aquele jogo, ele foi depois da eliminação do Santos no Paulistão. Mas é o que eu digo, eu acho que... O Santos ficou 15 dias sem jogar. Mas vamos lá, eu sou o técnico da seleção. Fala, vou lá te ver. Aí você fala assim, não, tu não controle de carga? Ele não falou, vou lá te ver. Foi. A CBF divulgou uma agenda dizendo quais os jogos ele estaria presente. O que faltou? Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, médico do Atlético. Rodrigo, estou indo a Santos ver o Neymar. Liga lá e vê se o Neymar vai jogar para mim. Faltou também o mínimo. Não, deixa eu te contar. O Neymar jogou o final do Campeonato Paulista, então ele está no topo da carga física dele. Nós vamos precisar descansar ele no início do Campeonato Brasileiro. Não vem agora não, né? Não vem não, porque ele não vai entregar. Então, se ele não estava em capacidade de entregar, o treinador físico dele, o preparador, virou e falou assim, cara, não entra nesse jogo, não, que o Ancelotti não te leva. Claro. Mas eu acho, Robson, que quem gosta do Neymar, como eu gosto muito do futebol dele, se o Ancelotti não levar, fica tranquilo. Os bastidores vão levar ele. Ele não fica fora da Copa. Inclusive, a última chance que ele tem de Copa é esse ano. Então, ele não vai ficar fora. Se você olhar... CBF. A CBF, os cabeça
dura lá, os cabeça, os top lá, leva ele. Eu não sei não, viu? Se você olhar... Você tá com essa moral toda com a CBF, Se você olhar a mídia nacional, 90% é a favor de levar o Neymar. Isso que vocês acompanham em todos os canais de televisão, de rádio, principalmente no meio ali, Rio, São Paulo, que faz a cabeça do torcedor brasileiro, 90% quer que o Neymar vá. E vou dar um outro pitaco. Ele sai na primeira fase sem o Neymar. Ele nunca mais treina nada no Brasil. Ele pode pegar as malas dele e ir embora, depois do jogo. Eu acho que ele vai ser crucificado de qualquer maneira, viu? Se cair nas quartas, hein? Não, eu acho que se... Mas se ele leva o cara, ele vira e fala assim, não, eu não tinha ele não tinha físico para entrar em campo. Mas eu levei, porque eu queria dar oportunidade. Agora, se ele não leva, o cara vai falar assim, pô, mas você nem levou, você perdeu sem um cara diferente no time. Eu sei que o Ancelotti está numa encruzilhada. Leva, né? Vai ser criticado. Não leva, vai ser criticado também. Não, O Dunga passou por isso em 2010, em não levar Neymar e Ganso? Não, eu acho que o Dunga, a arrogância, né, e a petulância dele não permitiu ele nem sentir isso. Estou falando sério, o que a gente sabe de bastidor na época que o Dunga estava na seleção são as piores histórias que a seleção brasileira teve. Desde a sua concepção, foi quando o Dunga esteve na seleção. Apesar de ter números ótimos, foi mandado embora com um retrospecto melhor do que muitos campeões mundiais. Mas é um cara... Deus me livre. Eu preciso só colocar os jogos do Campeonato Brasileiro, porque pra gente fechar por aqui, só pra gente saber os jogos desta quarta-feira, porque nós temos o retorno, né, do Brasileirão aí, Luiz César, e Solon, e Robson e o Anderson, com jogos aí para times que precisam se retomar o caminho das vitórias. Né? Querendo dizer o Cruzeiro, né? E o Corinthians, tá? 7 jogos sem vencer. Olha a tabela, Luiz. Botafogo e Mirassol, por exemplo. Olha a tabela. Né? Botafogo e Mirassol. Botafogo perdeu, né? De novo o jogo atrasado. Perdeu o jogo atrasado. Pro Atlético Paranaense. Agora é o novo vice-líder do campeonato. Isso. Perdeu o jogo atrasado, um jogo muito difícil com o Mirassol. A tendência é de uma nova derrota do Botafogo. Aqui você falou do Corinthians, aí você tá passando... Corinthians e Fluminense. Corinthians vai emendar mais uma, vai manter uma boa sequência, mais um jogo sem vencer. Vai pra 8 jogos sem vencer? Melhor empatar do que perder, né? Não, e eles contrataram o Linga lá, não sabe como vai pagar, mas o Dorival Júnior falou que tá difícil o ataque deles. Ô Saulo Pereira, Cruzeiro e Vitória, quarta-feira às 20 horas no Mineirão, aposta em quem? Eu aposto no Cruzeiro e uma vitória com 3 ou mais gols. Mesmo? Isso. Olha, na estreia... Para retomar o caminho das vitórias do Campeonato Brasileiro. Na estreia Chegada de um treinador novo, nova filosofia, eu acredito na vitória do Cruzeiro. Ô Luiz César. Estreia do Arthur Jorge, a expectativa tá alta, né? Agora o Cruzeiro chuta. Acertando, eu também tô igual o Solo nessa aí também, eu tô pra vitória de 3-1. Vou perguntar ao Robson. Robson. Não haverá vitória do Cruzeiro, né? A derrota da Vitória. 1-0 aí pro Vitória, sofrido. Você, Wenderson. Vai dar Cruzeiro. Vai dar Cruzeiro? Vai dar Cruzeiro, 2-0 Cruzeiro. Então vamos lá no seu Corinthians. Como é que Jogo difícil. Fluminense veio numa derrota contra o Vasco aí de virada, ganhando o jogo de 2-0, jogando em casa, pressionado. Corinthians precisando de vencer também. Empate, mais uma vez. Robson. Não, eu acho que esse jogo aí tá mais pro Fluminense. Jogando em casa, né? Depois de um período de treinamento, eu acho que o Fluminense tem mais chance aí. Luiz César. Na verdade, o Fluminense vem de vitória contra o Atlético. Né? Contra o Vasco foi o jogo anterior. Você precisava lembrar isso, né? Eu tentei querendo esquecer disso, né? Mas não deu, não. 2-1 Fluminense. Da Fluminense. Ô Saulo, aqui, Chapecoense e Atlético. O Galo joga fora de casa, esse jogo é na quinta-feira, às 19 horas. Vai dar Atlético. Vai dar Atlético. Chape não vai crescer lá, não. Não, dá Atlético. Luiz. É muito difícil jogar lá em Chapecoense, né? O jogo lá é sempre difícil. Desce acima do muro. Mas vai ser 1-0 Chapecoense. Ô Robson. Eu acho que é um jogo pro Barba botar a equipe mais brasileira, né? Porque nós ainda não vamos ter ainda de volta os nossos atletas internacionais. Verdade. Então vai permitir a ele também compreender os atletas que tem no elenco. Acho que isso atrapalha um pouco a Chapecoense também, porque não consegue acompanhar, né? Que time que vai a campo? Nem eu sei, mas imagina eles. Mas vai dar Galo. Mas eu acho que dá Galo aí 1-0, vai ser um jogo, eu acredito que vai ser um jogo difícil, porque a Chapecoense em casa ela é muito aguerrida, a torcida empurra muito.
Mas eu acho que o Atlético vence pela diferença de elenco, né? O Anderson, que é apostador do grupo. 2-1 Chapecoense. Credo, Um gol de cabeça. Um gol de pênalti. Anota as odds aí. Mãe de nada. Por falar em odds, essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada lá na coletiva do presidenciável lá dos Estados Unidos, né? Que havia uma odd apostando que não teria mais do que 45 minutos de coletiva, e aos 44 encerrou abruptamente. 35 segundos, ela, encerrada a reunião. Alguém venceu. E alguém venceu porque teve menos. Não, e é terrível. O pessoal está fazendo odds, inclusive, para mortes, né, na guerra e tudo. Coisa terrível, absurda. Vamos fazer o sorteio? Vamos sortear então, ver quem vai ser. Pegar o placar de Brasil-Croácia rapidinho, todo mundo? Na despedida a gente faz Brasil e Croácia. Vamos sortear então. A gente tem primeiro o kit 100 mil. Vamos ver quem vai faturar o kit 100 mil aí. O pessoal que tá mandou mensagem durante o programa pra gente. Tá rodando ali. Quem tá mais perto é o Anderson? Ou o Solon daí tá te atrapalhando? O Anderson tá mais perto, mas o nosso olho de lince aqui é o Solon. O Solon enxerga longe. Quem ganhou? Enxergou. Marli do final 49. Opa, essa aí. Faturou o kit 100 mil, né, Marli? Parabéns, obrigado pela participação. As mulheres participam do programa, hein, Robson? Sempre participando, e vai fazer bom proveito aí dos produtos 100 mil. Maravilha, uma delícia, né? Agora o primeiro passaporte para Fenamilho, hein? Vamos sortear então o primeiro passaporte para Fenamilho. Vai de grátis na Fenamilho, hein? Cruza os dedos aí, vamos ver quem vai faturar esse passaporte para Fenamilho. A NTV vai estar lá como todos os anos, né, Robson? Cobrindo, mostrando tudo também, mas quem não for ficar em casa... Vai acompanhar, ficar ligadinho. Quem ganhou foi a Cida do final 77. A mulherada mandando, hein? Mulherada mandando. Ô Cida, faturou o primeiro passaporte aqui. Vamos para o segundo passaporte então. São 2 passaportes. Esse é o segundo e último. Vamos ver quem fatura, afinal de contas... O pessoal que mandou mensagem, que participou, que interagiu, que deu pitaco. É isso aí, o programa também é feito por vocês. Quem foi? O Dionísio do final 70. Esse aí merecido, camisa do Galo lá. Dionísio, fica firme que nós tá passando o perrengue, tá? Pelo menos o Dionísio ganhou, hein? Só do lado de lá fedido da lagoa que tá ruim. Cheio de traíra, inclusive. Cheio de traíra, não tá? Olha aí. Traíra pra todo lado. Olha isso. Solon Pereira, despedir de você, meu amigo. Semana que vem, tamo junto. Se Deus quiser. E Brasil vai perder para a Croácia 2-0. Opa, olha a odds dele aí. Luiz César, seu palpite e a sua despedida. Grande abraço para todo mundo. Foi muito bom hoje. Vamos continuar esses papos aqui nos bastidores. 2-1 Croácia. 2-2. 2-2? Um abraço para Nath, para Diana, para Antônio, para Francisco, todo mundo em casa aí, ao telespectador, e mandar um abraço daí. Para uma pessoa que hoje eu fui almoçar e ela falou assim: eu assisto você toda semana lá, que é a Elizabeth. Ô, Elizabeth, abraço. Do restaurante ali da Avenida Piauí com a Major Gotti. Um abraço para você assistindo de casa aí. Casa Fina, como é que é? Quintal, né? Ali da Avenida Piauí com o Major Gotti. Eu lembrei porque gordinho, restaurante. Restaurante. Eu tô. Entendeu? Fui ali comer uma proteína porque tá difícil. Vem novidade aí, hein? Vem novidade, semana que vem a gente inicia uma nova caminhada aí, ao telespectador ficar atento aí que cheio de novidades. Tô me coçando aí para querer contar. Já começar. O Anderson Lopes, até semana que vem. Até semana que vem, um abraço pessoal de casa, meus companheiros. E eu acho que o Brasil vai passar o trator em 3-0. Uia! Que é isso, hein? Aqui tá 8,80, né? Ele tá chegando no Brasil de 2002? Deixa eu encerrar aqui o programa.